give the opportunity for questions and answers. Perhaps you have been following along the week and there are things that you desire to inquire, and maybe some things were not clear, and there are perhaps questions that might have arose. And is there any way that they can send their questions somewhere? So if they're ashamed or, yeah. Perhaps if you have a piece of paper, perhaps there are those who may be ashamed to verbally say. If you have a piece of paper and you can write your questions, that will also do. Yes. Brothers, I want to hear it the second time when our brother said that if we are in Christ, the devil cannot harm us. If we are in Christ, the devil cannot harm us unless God will permit it. Yes. Did I hear it right, what you have spoken several nights ago? Foi entendido? Ela está a perguntar se nós estamos em Cristo, Satanás não vai nos ferir. Não vai nos ferir? Não vai nos ferir, só se Deus permitir. Ela quer esclarecer. Será que ela ouviu corretamente isso? Ok. Sim, isto é verdade. No grande conflito tem regras. Yes, that's absolutely true. In the great controversy, there are rules. There are rules. Mesmo o ímpio, ele também está sob os cuidados de Deus. Ele vive pela graça comum de Deus. Even the wicked is under the care of God. The wicked live under the common grace of God. Também nada lhe acontece sem a permissão de Deus. That nothing can also happen to the wicked unless God allows. Nada nesse mundo acontece por coincidência. Nothing in this world happens by coincidence. Todas as coisas acontecem pela permissão de Deus. Everything happens by God's permission. Okay. E como eu dizia, os seres mais protegidos desse mundo são aqueles que entregaram sua vida a Jesus Cristo. As I said before, the most protected people on this earth are those who surrender their life to Jesus Christ. Porque esses são como a menina dos olhos para Deus. Because these people are the apple of God's eyes. O ser humano que se entrega a sua vida a Jesus, que aceita Jesus como Senhor da sua vida, seu Salvador pessoal, são as joias preciosas de Deus. A person who accepts Jesus Christ as Lord and Savior, they are the apple of Jesus' eyes. Então nada acontece para eles sem a permissão de Deus e para o bem também mesmo deles. And therefore nothing can happen to them without God permitting. Uma grande experiência está na história de Jó. And one of the greatest examples you can find in the story of Job. Yes. Okay. Another one.
I heard from you that if you say, even though those fallen angels are around you, and you said, you mentioned the name of Jesus Christ, they will flee away. Is that right? Yeah. Mencionaste dos anjos caídos que estavam ao teu redor e dizeste o nome De de Jesus. Jesus e eles fugiam. Será isso reto? Só para esclarecer, será isso reto? Aham. Não basta chamar o nome de Jesus. Jesus tem que nos conhecer. It is not enough to call in Jesus' name. Jesus needs to know us. Porque existe muita gente que conhece Jesus, que fala de Jesus, mas Jesus não os conhece. There are many people who speak about Jesus, but Jesus doesn't know them. Mas quando nós chamamos pela fé, com confiança, ajuda, Ele sim ouve-nos. But when we call his name in faith, trusting in him, he hears us. O exemplo prático está na Bíblia. Quando Jesus, no meio da multidão, muita gente tocava a Ele, mas Ele disse, alguém me tocou. One of a practical example you find in the Bible is when Jesus was in the multitude. Obviously there were many people touching him, but he only say, someone touched me. E essa mulher que tocou nele, saiu dele virtude. Ele reclamava porque alguém lhe tocou com fé e saiu virtude dele que curou aquela mulher. This woman, that woman who touched Jesus, Jesus said, someone touched me because I sense virtue came out of me. Então, quando clamamos em nome de Jesus, Ele ouve-nos e Ele diz, alguém me chamou. And therefore, when you call upon the name of Jesus in faith, he hears us and he will say, there is someone who is calling me. Então Ele aparece de imediatamente. And therefore, he will appear immediately. Amém. Amen. Brother Gabriel, I've inquired to you last Monday night about the secret societies that you are in. So I just want to confirm if there is a society that is higher than your society that you belong. Is there any society higher than the society you belong before? Ele pergunta qual é a sociedade mais alta, certo? Será que tem uma sociedade mais alta da sociedade onde você pertencia? Se existe a sociedade mais alta, na sociedade em que estava tinha mais 4 que estavam mais altas, que eram mais altas. Yes, there are higher secret society, higher than the one that I was. There were 4 There were acima. 4 more secret society above the society that I was in. E uma das sociedades mais altas do nosso planeta Terra é muito conhecido. And the highest ranking secret society on planet Earth, in fact, is well known. E em todos os países, a sua sede está sempre diante do Palácio Presidencial. And in every country, their headquarters is always near the presidential palace. Mesmo aqui também nas Filipinas, é a Also mesma here coisa. in the Philippines, they are here. Is it okay? Yeah. Yeah.
The silence implies that many of the things were understood, and maybe there are individuals who are watching online, and maybe you can send your question, and maybe the people up there may just give a feedback if there are questions also online on those platforms. If something, Good evening, Brother Logan. Here's Oh, a yes. question. When a person sells their soul to the devil, can they escape by simply calling upon Jesus? What about their previous commitments and promises? Again, when a person sells their soul to the devil, can they escape by simply calling upon Jesus? What about their previous commitments and promises? Para aqueles que venderam a sua alma voluntária a Satanás, e se eles clamarem em nome de Jesus, quiser sair, como é que fica? Que tal os compromissos que eles fizeram antes, os pactos? Ok. Boa pergunta. very good question. É só para dizermos que tem pessoas que clamam a Deus com fé e Deus sim aparece no meio deles. Just to let you know that there are people who are calling in the name of God, and God is appearing before them to deliver them. Porque muitos deles vão lá com emoção só de ter o prazer momentâneo. Because there are many who enter these societies due to emotion, for momentary pleasure. Mas quando ele chega lá e vê que a realidade não é aquilo que ele esperava, And whenever he enters there and then he realizes that that is not what he was expecting, existe muita gente que naquele momento ele entregam, clamam por uma ajuda, eles choram, até procuram igrejas, procuram líderes religiosos. and there are people, when they are now in there, they realize this, that they call upon help. In fact, many of them will look for churches. E muitos deles conhecem quem são os de Deus. E eles procuram mesmo líderes religiosos que são consagrados a Deus para lhes falar acerca de Deus, porque há um vazio dentro deles. Many of them, they know who are the people of God. And so what they will often do is look for a religious leader who they know are people of God in order to help them in those situations. E se fores para o nosso canal do YouTube, vais encontrar pessoas do comentário a falar, a testificar de que também faziam parte de algumas sociedades secretas. And if you go to my YouTube channel, you will find in the comment section of many people testifying that they used to be part of that system and they came out by the marvelous grace of God. Sim, é só para dizer, muitos Jesus liberta daquela sociedade, mas eles não têm a coragem de testemunhar ao mundo. Just to let you know that there are many that Jesus is setting them free from that society. It's just that some of them don't have the courage to testify. Mas quando aparece para falar de uma forma pessoal com pessoas assim em segredo, eles sim testificam. But when it's to talk one-on-one with a person who they trust, they can actually testify. Então, isso para dizer que vamos ter muito cuidado. Nós que estamos aqui na igreja, todos os sábados ouvirmos a palavra de Deus, mas no final não alcançamos a salvação. So we need to be very careful, because many of us, we come to church and we come and attend every Sabbath, but in the end, Não há salvação. many may find themselves that they have no salvation. Mas aqueles que viveram de uma vida entregue a Satanás, que venderam suas almas a Satanás, mas no final arrependem-se, entregam a sua vida a Jesus e eles têm a vida eterna. We will find out of people who have given their life and sold their soul to the devil, but towards the end they call upon Jesus and accept Jesus as their Lord and Savior, and they will be saved. Vamos procurar para não sermos a ponte para a salvação de outros e nós não sermos salvos. Let us seek not only to be a bridge that others may attain salvation, because if we are only a bridge
and we don't commit to the Lord, others will get saved and you won't get saved. Então, a salvação é real e muitos daqueles que fazem parte da sociedade secreta estão a ser salvos pela graça de Jesus. E And muitos de nós dentro da igreja estamos a nos perder. Salvation is real. There are many people who are part of the secret society and they're having an encounter with Jesus, being saved, and there are those who come in the church but they're getting lost. And just to add on that point, when he said that there are people who are coming out but they don't have the courage to speak out, I literally came across an individual like that. He was also raised up by demons. He just spoke to me alone. He was willing to open up. And yes, it was amazing that I found him in the church. Yeah, and he told me that Jesus rescued him and we had a one-on-one conversation. But he wasn't able to speak out to everybody, but I spoke with him personally. Amém. Brother, here's another question. Have you ever had an encounter with a strong atheist? How do they usually respond to these things? Again, have you ever had an encounter with a strong atheist? How do they usually respond to these things? Será que já teves um encontro com um ateísta? E como é que vamos lidar com... Como é que lidaste com os ateístas? Ateísta, mesmo. Ok. Falando disso, no meu país, eu estudei numa universidade pública. Speaking about that, in my country, I went to a public university. E eu tinha um professor ateu. And I had a professor who was an atheist. E ele zombava com os cristãos dentro da sala de aula. And he used to mock Christians inside his class. Porque os ateus, eles gostam de ler, eles têm conhecimento. Because many of the atheists, they like to read. They read and they have understanding. Se não estás preparado, é melhor não conversar com eles, senão vais cair. If you are not ready, you rather not talk to them because they can convince you you're gonna fall. Eu me lembro que o primeiro ano eu não falei com o professor, apenas orava e estudava. And I remember on my first year, I didn't talk to the professor. I was just studying and praying. Porque eu sabia, ele já está há mais de 15 anos dando aula na área dele, especialista na área dele. Because I knew very well, he has 15 years of experience teaching whatever he was teaching. So he was an expert in his area. Então eu me preparava, no segundo ano também não falava com ele, me And calava. therefore, I was always just preparing myself. In the second year, I also didn't talk to him. Mas no terceiro ano eu já tinha argumento suficiente para falar com ele. And on my third year, I had enough understanding now to talk to him. Ele certa vez perguntou na sala dizendo: quem acredita em Deus, levante a mão. One of these days in the classroom, he said, "Who here believes in God? Let him raise his hand." Eu não levantei a mão, mas a turma toda levantou as mãos. I didn't raise my hand, but the whole class, they raised their hand. E ele perguntou: todos que levantaram a mão, vocês acreditam que Deus existe? And he asked, all of you who raised your hand, do you believe that God exists? E todos responderam: sim, Deus existe, Deus é real. And everyone answered, yes, God exists, God is real. E chamou a atenção num rapaz e disse: você acredita que Deus existe, é real? And then he turned his focus to one and he asked, do you believe that God is real? Ele olhou para mim e disse: você, por que não levantaste a mão? And then he looked at me and he said, why didn't you raise your hand? Justifica a razão de qual, por que você não acredita em Deus e também não acredita que Deus existe? Justify, give reasons. Do you believe in God? Justify if you don't believe. And if you believe, justify why you believe. Eu disse: eu não levantei a mão porque eu acredito que Deus não existe.
I told him I didn't raise my hand because I don't believe that God exists. E eu disse, tudo que existe pressupõe um princípio, um meio e um fim. I told him everything that exists implies that there is a beginning, there is a meio mean, and fim. and there is an end. There is a beginning, there is a mean, and there is an end. Então, Everything that exists. Mas o Deus que eu acredito, ele não existe, ele é. But the God that I believe, He doesn't exist. He is the I am. Ele era, é e eternamente será. He was, He is, and He will forever be. Ele não tem princípio, nem meio, nem fim. He doesn't have a beginning and He doesn't have an end. Então ele não existe, ele é. That's why He doesn't exist. He is the I am. A razão pela qual eu não levantei a mão, For this reason, I didn't lift up my hand. ele olhou para mim e disse, de onde você aprendeu isso? He looked at me and He said, where did you learn this? Eu disse, aprendi com experiência, eu tive um encontro com ele. I told him I learned out of experience because I had an encounter with Him. Porque ele sempre zombava dos estudantes que falavam, vocês estão simplesmente a repetir a informação que vocês aprenderam com vossos líderes, com vossos pais. Because he used to mock, that professor used to mock students saying, you are only repeating the things that you have learned from others, from your parents. Mas eu dizia, o professor também, tudo que está a falar aqui é porque certa vez aprendeste e estás a repetir as mesmas informações que você também aprendeu, e esses são os frutos daquilo que você aprendeu. And I told him also, Professor, you are actually also doing the same because you are just repeating everything that you have learned, and therefore you are a fruit of the very system. E eu também estou a escrever um livro, e esse livro é mesmo para falar entre a fé e a razão, a religião e a ciência. I'm writing another book, and this book is about faith and reason, religion and science. E procuro saber onde creem aqueles que não creem. And I seek for answers on who are they believing, those who don't believe, who are they believing on? Todo ser humano acredita em alguma coisa. Every human being believes on something. Pode não acreditar num Deus, mas ele acredita em alguma coisa. They may not believe in a God, but they believe in something. E eu fui ter mesmo também com PhD em filosofia, PhD em biologia dos Estados Unidos da América, em algumas universidades dos Estados Unidos da América. And in writing this book, I went and I spoke really to PhD in philosophy, PhD in science in the United States. I spoke with them in order to write this book. De uma forma amigável, nós conversamos. É muito simples falar com um ateu inteligente, porque ele respeita as pessoas que pensam diferente. And I did it in a very friendly way because in fact it's very easy to talk to an atheist when you really be honest and really talk to them to find the reason of why E no of final, things. e no final da entrevista, um dia vocês vão ler esse livro, e no final da entrevista que fizemos, uma conversa com diálogo, eles começaram a entender que eles afinal também acreditam a ciência é uma religião, é a religião deles. When the book is done, you will read this book, and at the end, in the interview that I had with them, in the end, they also realized that they actually are believing in something. Ciência para eles também é a religião deles. That science to them is also a religion. Porque procurei explicar e explanar o que significa a religião e o que significa a ciência e qual é a origem das duas coisas. Because I ended up explaining to them what is science, what is religion, and what is the end of all of this. Ok.
E eles conhecem, começamos a falar acerca da história, que no princípio, antes mesmo da ciência moderna, antigamente os anciãos, quando era momento da cura, a medicina e a religião andavam juntos. Before modern science, back then, many are fully aware that healing and religion always walked together. Então, nós precisamos ter a convicção daquilo que nós acreditamos para falar com esse tipo de pessoa. We need to have the reasons on why we believe on what we believe when you talk to these people. Procurarmos sermos sábios, porque Jesus nos pede sermos a cabeça e não a cauda. Let us seek to attain wisdom, because Jesus calls us to be the head and not the tail. Cuidado com a ciência, porque a ciência também é uma religião. So be careful with science, because science is also a religion. Another question here. Can you also give us an idea on mermaids or any satanic kingdom on the sea? Again, can you also give us an idea on mermaids or any satanic kingdom on the sea? Mermaids, Mermaids. mermaids. Podes falar na questão de meninas do mar? Tipo peixe, ser humano. E o que tem a ver com o satanismo? Se tem a ver com o satanismo. Boa pergunta, meu amado irmão. That's a very good question, my dear brother. Em português nós chamamos de sereias. Yeah, we call them mermaids. In Portuguese we call sereia, which is mermaids. Ok, pessoas com corpo de pessoa, mas a parte de baixo é peixe. These are apparently people with, from the torso above they are humans and then below it's a fish. Eu me lembro a aparição disso que as pessoas viram. Estávamos era de noite, parece aproximadamente 0 hora, na nossa rua. Lá era uma rua muito movimentada e lá passava uma lagoa em forma de rio pequeno. I still remember in the community where I lived, that was about midnight and nearby there was a stream. There was a stream nearby. E as pessoas vinham correndo do que da vala, clamando que está a passar uma sereia lá. And I remember that people kept running from that stream and they were saying, there is a mermaid passing in the stream. E quando eu fui ver, não era uma sereia, era um agente ativo que manipulou a visão das pessoas para lhe verem como peixe. And so when I went there, what I saw was not a mermaid. It was an active agent of Satan who was manipulating the vision of people for it to appear as if it's a mermaid. But it was an active agent. E outra coisa, no mundo espiritual, lá no mar existe uma cidade onde muitos feiticeiros e agentes ativos se encontram. In the spiritual world, just to let you know, there is a city in the ocean where the active agent, witches and wizards, they will meet. Por isso, se alguém, olha, é só se lembrar que os nossos irmãos americanos, eles fizeram um filme do que? Aquaman. Yeah, and you know that Hollywood has made a movie, Aquaman. Aquilo não é uma imaginação, uma criatividade de alguém, mas são factos reais no mundo espiritual. That is not an imagination of someone. Those are in fact facts of the spiritual world. Those are facts of the spiritual world. E se você tiver dúvida de que a sereia não existe, eles mesmos vão se personificar nessa sereia para que você veja e acredite. Now, when you doubt that mermaids are not real, what they will do is they will personificate themselves into mermaid for you to see that that thing is real.
E lembrando também que existem laboratórios escondidos que estão a procurar, só que às vezes Deus não está a permitir ainda. Eles estão a procurar criar seres que Deus não criou, que não são seres humanos, mas é mistura. And just to let you know, there are secret laboratories that they are trying to work to create a hybrid between humans and animal beings that God has not created. However, God is not permitting it. God is not permitting. Não sei se... I don't know if the question was clarified. So mermaids, hypnotic illusion, transforming themselves into that form in order to continue the belief. Yeah. Yes. I would like to have our media team to flash a picture there because I have some questions. Lex, palihog, flash the screen. There. Can you see it? This is the cover of the 2012 The Economist. That is the cover picture. Can you see? You could see there Hamas, Israel, and the Hamas fighting over with a paper plane. You can see it there. This was in 2012 yet, but it happened just last year, 2022. Okay? Then if you could see there Simon Cowell, America's Got Talent. If you could see the box there, climate change. You could also see leaders of the world like Kim Jong-un, Bush, the father. Está apresentando no ar. Aquilo é Israel. There are subliminal messages there. Can you see? Satanás. Can you explain it in your own way, in the spiritual realm? Can you? Em 2012. Can you explain it? Mas agora a luta contra Israel What can you see? e Palestina está acontecendo esse ano. Mas eles fizeram já esse desenho. muito tempo. There's Putin there, Putin. Yeah. Also, Angela Merkel, the Prime Minister of Germany, and the one who is in front wearing a red robe is Satan himself, directing all these things, right? Yeah, can you see it? Yes. Okay, can you comment on this picture? This was 2012. Para comentar nessa Cover picture of foi The desenhado Economist. Em 2012, mas as coisas que está acontecendo agora. Que desenharam Simon Cowell, Okay. sa Dalom. Antes de eu responder a pergunta, Before I comment or answer the question, Apocalipse capítulo 16, versos 13, Revelation chapter 16, verse 12. Verse 13. Revelation 16, verse 13. Para ler? sim, pode ler. Revelation 16, verse 13. The word of the Lord says, E 14. and I will read all the way to 14. And I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophets. For they are spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and the whole world, to gather them to battle of the great day of God Almighty. Na verdade, quem dita as regras, tanto política como econômica, são os satanistas do alto nível. To let you know of a truth, the ones who dictate the political rules and the economical rule are the Satanists, high-ranking Satanists. Eles falam muito que é teoria de conspiração para que as pessoas não acreditem no que se fala. They will talk a lot and they will say it's conspiracy theory so that people may not believe. Ali está a imagem, essa imagem está a dizer, o dragão está ali também, o falso profeta que é a representação dos protestantes, ok? Pode. In the image, you will see the dragon, Satan is there.
And you will also see the false prophets in there. Ele disse que Satanás dá o poder a quem ele quer neste planeta Terra. Satan gives power to whomsoever he wishes on this earth. E eles têm planos e projetos. And they have plans and projects. Quem acompanha aquela bonecada de Simpsons, Anyone who watches The Simpsons, quem faz aqueles desenhos são satanistas das sociedades secretas. those who write The Simpsons, they are Satanists of the secret societies. E esse desenho quem fez também é um agente da sociedade secreta que conhece os planos. The one who did this drawing is also an agent of the secret society. Por isso que eu dizia que nada acontece nesse mundo por coincidência. For this reason I told you, nothing happens in this world by coincidence. Eles têm o controle de todos os presidentes do mundo. They have control over every president on this world. Eles ditam as regras de cada país. They dictate the rules for every country on earth. Então eles planejam daqui a 20 anos as coisas que vão acontecer. They plan, and they will plan like in 20 years this thing should happen. Nenhum presidente sobe num país em qualquer sem autorização deles. No president is ever allowed in a country without their permission. Então este mundo, é só para dizer, até a Bíblia confirma que este mundo jaz no maligno. É só para confirmar que a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno, está sob o controle de Satanás. The Bible affirms that this world is driven to evil by the devil. Quem controla este mundo, quem administra este mundo é Satanás. The one who is administering this world is Satan. E é por direito dele. And he has these rights. Porque ele recebeu a administração Adão e Eva. Because he took the rulership from Adam and Eve. Então ele reclama a Deus que esse mundo me pertence. And that's why he contends against God to say that this world belongs to me. E eu também falei durante a semana que as guerras são planos que Satanás e os seus agentes ativos fazem para diminuir a população mundial. And along the week I also mentioned that the wars these are plans that Satan executes through the active agents in order to reduce the population of this world. Por trás da grande cena entre o líder de Israel e o líder oposto, eles por trás estão a seguir simplesmente a agenda da regra, o fim justifica os meios. Behind the scene, the leader of Israel and Hamas, behind the scene, they are all in the same table, just following the rules established by the system. Porque de forma normal, se eles estivessem a defender os direitos humanos, não podem matar muita gente para salvar, para defender outra gente. A intenção é criar paz dos dois lados, mas eles não fazem isso. Because if they were really desiring to create peace, they will not continue to wage war and kill people, innocent people on both sides. Because if they were really intending to create peace, but that's not the agenda. E tem mais coisas que a irmã talvez não foi revelado, tem mais coisas que já foram reveladas, já foi desenhado há mais de 25 anos, mas vai se realizar este ano de 2025. And there are many other things that is not revealed in this picture that was planned 25 years ago, and by the way, it will be executed in 2025. Yeah, I know. Devemos nos preparar, porque do ano 2025 até o ano 2030
vai acontecer coisas desastrosas para o nosso planeta. We need to be ready. From the year 2025 to 2030, disastrous things will happen on this earth. We need to be ready. Porque a intenção dele é eles criarem desastres, criarem guerra, morrer muita gente e eles aparecerem com solução segundo o que eles planejam. Because the plan is to create disasters and wars with the intention to kill people, and so that in the end they will come as a hero to bring solutions. I would like also to comment there that the river is colored red. You see? And Obama is riding in his speedboat, in his boat, up river, going up. If you could see the picture, Obama is riding on a boat with the euro sinking on the red river. Maybe it represents blood, whatever it is, but it's colored red, but it's a river. Then you could see also the face of satanic being between Macron, the one over there. I have no pointer here. Macron and the one with the nose. Macron, the other one with the French flag on his head, red, blue, and white. Yeah. Then the other person is another world leader, European leader, I think. And Euro was riding on, Satan is riding, another agent of Satan is riding over the euro symbol, but the euro is already broken. It has something to do with the economy, right? All these things has been predicted by them as well, so that we'll be able to be warned. And yet some of us are not aware, right? See? Okay. Then you could see also the picture of the Vatican, the Basilica, leaning over there, with the Parthenon of Greece on top of it, then the symbol of a face with the red eyes, and somebody are on a train with all those people. Can you see? All these things have messages to us, but somehow we do not, they are telling us, right? These people are telling us. And these are the fulfillment of God's prophecies, right? And they're telling us this. If we do not read our Bibles and we are not aware of what's going to happen later on, we just look at this as some kind of an art, because it was put in a cover page of The Economist. But then, all these are telling a lot of things to us. This is 2012 issue, December, and the title is A Rough Guide to Hell. A Rough Guide to Hell. That is the title of this issue, 2012 issue of The Economist. I happen to subscribe to The Economist, so that's why I have this picture with me. So, when I saw this, and when Hamas started to invade Israel, this was predicted 12 years ago by them. So it tells us that everything that they do, they already have planned it before. They're only executing it now, right? And what you say is 2025, because it is the development plan of the United Nations. It will coincide with that, right? Mm-hmm. Can you, United Nations is there as well. Não percebi? Ela só está comentando. Seu comentário. Está comentando. Can you understand my English? Okay. Okay, so
My question is, all these things have been predicted, and for us Christians, what are we supposed to do now? Boa pergunta. Em todas essas coisas, o que é que nós devemos fazer como cristãos? Yeah, como Ok. So, Ah, we're not finished. eu até esclareço mesmo no livro, no final, eu falo que esses não são os nossos maiores inimigos. I write very clearly in the book, towards the end, that they are not our greatest enemy. Porque muitos deles, aqui mesmo no país, são grandes homens que convivem mesmo conosco. Because many of them, there are high-ranking individuals in the country that some of us we commune with them. Então, o que é que nós devemos fazer? Orar. Nosso trabalho é orar a favor deles. So what are we called to do? We need to pray in their favor. Devemos orar pelos ministros, pelo presidente e pela paz no país. We need to pray for our presidents, our ministers. We need to pray for the peace of the nation. Porque a tua oração lembra-se da intercessão de Abraão para com Deus. Ele disse: eu vou destruir aquela cidade. Mas ele disse: se encontrar pelo menos 50. Ele disse: não vou destruir. Foi fazendo, falando. We need to remember what Abraham did when the Lord told him that he's going to destroy Sodom and Gomorrah. And Abraham say, what if there are 50? And God say, I will not destroy. Imaginemos que o plano de Satanás e seus agentes é destruir todo Iloilo. Think about this. If the plan of Satan and his agent is to destroy the whole Iloilo, think about that. Mas se encontrar dentro do Iloilo pessoas que oram a favor da nação, que oram, que se consagram a Deus, aquelas pessoas serão o argumento de Deus para a salvação do Iloilo. However, if God finds in Iloilo people who are praying in favor of the nation, of their leaders, God will use that as an argument to say you cannot destroy Iloilo. Porque vulcão e furacões que acontecem para destruição, eles mesmos é quem criam. Because the typhoons and the hurricanes that bombard our places, they are the one who create that. Então devemos orar a favor deles, para a salvação deles, porque o Espírito Santo pode tocar na vida deles. Therefore, let us pray on their behalf for their salvation, because the Holy Spirit can touch their lives. Yes, amen. Okay, there are questions here again. Another question is, why do the Satanists perform their ceremonies at midnight? Why do Satanists perform their Por que os satanistas fazem ceremonies cerimônia at midnight? meia-noite? And the next question is, why do they sacrifice children, not adults? E por que sacrifício de crianças não adultos? Ok. Por que meia-noite e por que sacrifícios? A pergunta: por que meia-noite que eles começam com que eles procuram com as suas atividades, começam com as suas atividades? So the question is, why midnight? Why do they start the activity at midnight? É meia-noite, onde eles começam, todo mundo já está a dormir, já estão no sono profundo. It is because at midnight, it's the time that most people, they are already in deep sleep. Então, para que ninguém possa ver as suas atividades, é nesse período que eles começam para não serem vistos. And in order for no one to see the activity, that's why they start at midnight for people not to see the activities. E é meia-noite, observa também que mesmo Jesus também utiliza meia-noite, que ele vai chegar à meia-noite. And Jesus also say that he will appear at midnight. He comes at midnight. Meia-noite é sinônimo de que todo mundo está a dormir. Midnight is the synonym of everyone sleeping, the time that everyone is sleeping. Por isso somos chamados a não dormir. For this reason we are called not to sleep, mas vigiarmos e orarmos. but to watch and to pray.
Porque até o esposo que é Jesus também virá à meia-noite. Because the husband also, in the parable of 10 virgins, he comes at midnight. Então, meia-noite é sinônimo de profundo sono e é o momento de fazer as suas atividades porque não serão vistos. That's why midnight is the period of time when the person is in deep sleep, and that's the time when they do the activity for them not to be seen. Agora outra pergunta. The next sacrifícios question de criança. is Oh, por que é sacrifício de criança? Why Boa pergunta. sacrifice children? children. Eu dizia que eles não criaram nenhum sistema novo, mas eles imitam tudo que é de Deus. I said before that this society, they don't create something new. They just copy what was already established. O sacrifício que Deus pedia no santuário, ou antes mesmo do santuário, pelos patriarcas, Deus pedia uma ovelha nova, sem mancha e sem defeito. The sacrifice that God asked in the sanctuary, even prior to that, was always a lamb without blemish or without spot. Então, uma criança é sinônimo de pureza, A child is a symbol of purity, é sinônimo de inocência. and it's a symbol of innocence. Então, é uma pessoa pura, não tem mancha. It's a person that is pure, doesn't have blemish or spot. Então, são esses que os espíritos pedem como sacrifício. That's why these are the ones that the spirits, fallen angel, they will ask for sacrifice. Yeah. E isso é de muito tempo, até a Bíblia também menciona mesmo isso, o sacrifício de crianças. And this is for a long time. The Bible mentioned people in all time that were in occult, they did these things. Yeah. And those who are practicing child sacrifice, they're called reptilians, right? Reptilians. Those who drink blood of the children. Reptilianos, talvez esclareça o que é And it has been practicing this for so many years. Explica a questão do reptiliano. Não percebeu? É melhor esclarecer a questão do reptiliano. Porque a pergunta ok. In one of your videos, you said you told us, your video in YouTube. I watched it. You said you're a reptilian before. Ok. Reptilianos é uma sociedade que era chamado de Protocolo do Sábio de Sião. Reptilians is a society that is also called the Protocol of Zion. E reptiliano é um processo, esse é um termo que pode ser também serpente. É um processo em que Satanás usou a serpente no jardim do Éden e usou a serpente como canal para se comunicar com a Eva. Now, reptilian, you can also say a serpent. Reptilian is a process, what happened in the Garden of Eden. Satan possessed a serpent who is a reptile in order to talk to the woman. So the serpent was a channel of the devil, and the serpent is a reptile. Yes, snake. A Eva, sim, é mesmo isso. A Eva não conseguia ver Satanás, mas ele simplesmente via a serpente, que é o réptil. Eve didn't see Satan. All that she saw was the snake, which is a reptile. Então a palavra réptil é só para tirar da mente que está se falando mesmo de serpentes, canais dos espíritos. And therefore the word reptilian, you are talking about serpent. They are talking about channels of Satan. Channels of Satan. Or Então- mediums of Satan. Em outras palavras, estão a dizer que não são eles como pessoa, mas são os espíritos que fazem atividades que eles fazem. In other words, we are saying it's not them who do the work. It is spirits that use them to do the work. Okay, the last two questions here. This one is, please enlighten us on Satan's strategy on leading our young people and adults to think that they were born in the wrong What is Sex, this? No. gender. So wrong. I do not know. LGBTQ issues, yeah. The wrong gender, wrong body. Maybe they are women and they feel like they're men.
or they're women and they feel they're like, they're women and they feel they're like men and all those things, or queer or something, anything that is different. How can we, as a church, address this concern spiritually and mentally, addressing the LGBTQ issue? This is Satan's strategy, they said. Esclarecer o que estamos a ter hoje em dia. Muitas pessoas estão a dizer que são biológicos homens, mas se sentem que são mulheres. Como é que os espíritos estão a fazendo isso? Ou quais são as razões? E como igreja, como é que podemos ajudar nisso, em termos sociais, psicológicos, coisas do gênero, nessa comunidade LGBT? Ok. Vou contar duas experiências que aconteceram comigo. Uma foi o ano passado e outra no princípio deste ano. I will tell you two experiences that I had. One was last year and one was at the beginning of this year. Eu recebi o meu e-mail, que é raro eu ver os meus e-mails. I received the email, and it's very rare that I go through my email, but I received this email. E quando eu abri o e-mail, era um jovem chorando. And when I opened this mail, as I was reading, it was a young man crying in what he wrote. Eu li todo ele e eu também no final comecei a lacrimejar. I read the whole email, and at the end, I also started weeping. E colocou o número do WhatsApp. Assim que eu peguei, ele disse: estarei disponível a qualquer momento que ligares. And at the end, that young man, he places WhatsApp number. So I got the number and he said, whenever you are ready, please call me. So I called him. Com urgência, eu peguei no telefone e liguei para ele através do WhatsApp. With urgency, I got the number written there and I called him via WhatsApp. É um rapaz brasileiro, He is a young man from Brazil. na América do Sul. That's South America. E eu disse: por favor, quero que eu já li, mas fale para mim. I told him, please, I read already your email, but please, now verbally, speak to me. Ele dizia com lágrimas nos olhos: pastor, eu não sei o que está acontecendo. Desde a minha meninice, eu entrei em contato com os espíritos através dos bonecos inanimados. Eu gostava de uma bonecada da Disney. He said, Pastor, I don't know what is happening. From my childhood, I got in contact with spirits, demons, through the cartoons and the animes that I used to watch Na Disney. from Disney. E essa bonecada, elas me ensinavam. Dizia, os meus pais trabalhavam muito e eram ricos. E estavam mais ocupados do que me prestar atenção a mim. And he said, my parents, they worked too much. They were too busy, preoccupied with their work, and they always left me alone. No momento, desde pequeno, já me colocavam na creche. And so as a child, I was taken to kindergarten. Então, eu procurava amigo imaginário. And so I used to look for imaginary friends, he says. E eu acompanhava uma bonecada na Disney. And there was a particular cartoon that I used to follow in Disney. Então, essa bonecada me falava para mim, a bonecada como se fosse a falar para ele que eu sou menina, não sou rapaz. And that cartoon, as I kept watching, it was talking to me, telling me that I am a girl and I'm not a boy. E quando eu procurava um amigo imaginário, então aquela bonecada saiu da televisão e apareceu mesmo assim ao vivo falar comigo. And he said, and because I was looking for an imaginary friend, the cartoon came out of the television and now began to talk to him. E tornou-se amigo imaginário dele. And became his imaginary friend. Eu disse, não, aquele não era um amigo imaginário, ele era um anjo real que te acompanhava, estava mesmo ali de forma espiritual e real mesmo. I told him that was not an imaginary friend. That was a real fallen angel who was manifesting there and talking to you. Então o Espírito lhe falava que eu sou mulher, sou menina, e começou a mudar de comportamento. And these spirits
kept telling him that he's a girl, and therefore he started changing his behavior. Começou a gostar de coisas das meninas. He started loving things of girls. Mas os pais não prestavam atenção porque estavam sempre ocupados. And the parents were never attentive because they are so busy with work. Nunca visitaram o quarto dele. Se chegavam, era aquele da pressa, cumprimentar ou colocar a menina e estar embora. And whenever the parents come home, they are always in a hurry. They greeted him and they go do their own thing. O quarto dele era cheio de coisas de meninas. His room, he ended up decorating with everything of girls. E começou a crescer gostando de meninos. And he started growing up liking boys. E começou a namorar com rapazes. And he started dating boys, he says. E quando se tornou jovem, só assim que os pais agora abriram os olhos. Oh, como é que trocaste se estás a vestir de mulher? And only when he was much older in his youth, that's when the parents were shocked. It's like, how come you are like behaving like a girl? Nós te educamos bem. And they say, we taught you well. Mas ele dizia, eu não tenho paz, pastor. And as he was talking, he said, Pastor, I don't have peace in me. Eu mostro nas pessoas que sou feliz, eu mostro para as pessoas respeitarem quem eu sou. I show to people that I'm happy and people to respect me. Mas há mim agora uma contradição. But inside of me there is a contradiction. E a contradição é que agora o meu corpo físico diz que eu sou homem, mas a minha mente diz que eu sou mulher. The contradiction is, my body is telling me I'm a man, but my mind is saying I'm a girl. Então a fraqueza que está dentro de mim faz com que eu fique nervoso com aquelas pessoas que vão contra as minhas ideias. And he says, the weakness within me, it makes me get irritated and go against everyone that goes against my ideology. Então, quando nós vermos uma mulher, um rapaz com mentalidade de mulher e se comportar como mulher, precisa de ajuda. So whenever you see a man behaving like a woman, they need our help. They need help. Então, eu ajudei durante uma semana a orarmos, fazermos jejum para que Deus faça milagre na vida dele. So I started helping him. We went for a week praying and fasting for a week that God may transform his life. Porque ela dizia, se Jesus que te salvou tem esse poder, então fale com ele para também me ajudar. Because he was saying, if Jesus had the power to help you and rescue you from that society, then talk to Jesus. I believe that Jesus can also help me. Neste momento, ele já não é mais aquela pessoa. At this very moment, as we talk, he is no longer that person. Há poder sobrenatural por trás daquelas ideias. There is a supernatural power behind this idea, LGBTQ+. Cuidado como pais, devemos prestar atenção das nossas crianças, e senão Satanás vai educá-las. Dear parents, you need to pay attention to your children, otherwise the devil will be the one who will educate them. E não odeie essas pessoas, ore a favor delas. And please, don't hate these people, LGBTQ+. Pray in favor of them. Eu tenho método de como conquistar essas pessoas para Cristo. I have a method on how to win these people to Christ. Todo ser humano gosta de se sentir livre e à vontade para aquelas pessoas que abrem a mão para ele. Every human being wants to feel welcome by people who open their arm and want to embrace them, to accommodate them. Nenhum ser humano gosta de ser criticado. No human being wants to be criticized. Porque a sua consciência já o condena. Because their conscience is already condemning them. Só o facto de você olhar para ele, com um olhar, ela já dentro de si já vai se sentir que ele está a olhar para mim, está a falar mal de mim, ou está a pensar mal de mim. Just you giving them a weird look
in their mind they would already say that person is speaking evil of me. E a forma de apresentar a sua fraqueza é se tornar arrogante. And the way that they will respond to their weakness is to be arrogant. Yeah. Então essas pessoas precisam de pessoas amigas. E quando você se torna amiga dessa pessoa, agora, depois dele confiar em ti, comece a falar da salvação. And so these people are looking for a friend. And therefore when you befriend them and then they will be open to express, then you can begin to lead them to the path of salvation. Eu gosto de uns dizer de um homem chamado pai da filosofia moderna, René Descartes. I like what a man who is known as the father of modern philosophy, a phrase that this man says. Ele diz: todo ser humano deve desconfiar de tudo ao seu redor antes de confiar. He says that every human being has to question everything around him before he can trust. Então, eles precisam de ajuda. They need help. These people need help. E não precisam de pessoas que o critiquem, And they are not looking for people who will criticize them. mas pessoas que o amem, depois mostrem a verdade, depois de mostrar o amor. But they are looking for people who will love them and then you can show them the truth to lead them to the path of salvation. Amém. Vamos orar a favor deles. So therefore, let us pray in favor of them. Okay, this is the last question because we're going to eat all the night if we're going to not to stop this. So this is the last question. Is it possible for fallen angels to dwell in airy locations like abandoned buildings, balete trees, or small mounds beneath ceilings? Given that the Bible teaches they once resided in the mansions of heaven, is this true? É possível anjos caídos habitarem em casas abandonadas, árvores, porque aqui tem uma árvore tipo aquela que estava a falar do Comune, aqui tem equivalente, chama-se balite, habitando nesse lugar, dando facto. Sorry, what does the Can you- Bible say? Yes. You can read the Ores. question so that you can interpret it to him. Ok. In location. Is it possible for fallen angels to dwell in locations like abandoned buildings, balite tree, árvores, small mound beneath ceilings or debaixo do teto? Given that the Bible teaches, a Bíblia diz que once resided in the mansions of heaven. Is this true? Qual é esse que é? Que é em português? Em português? É possível anjos caídos habitarem casas abandonadas, árvores, objetos debaixo do... Será que isso é possível? Bem, na verdade, os anjos, eles procuram adaptar-se de acordo à realidade e o pensamento de cada povo ou de cada comunidade. To let you know, fallen angels, they will always adapt to the reality, the tradition, the thinking of the people in whatever area they operate. Se a tradição daquele povo é respeitar uma árvore para a identificação de que aquela árvore tem poder e se manifesta os espíritos dos antepassados, eles vão fazer isso. If people have a tradition that a particular tree is, let's say, sacred, that spirits inhabit there, then the fallen angel will use that in order for them to begin to manifest, to propagate the idea. No meu país, na capital, no município chamado Cacoaco, tem uma árvore em que se você toca, bate lá com alguma coisa, sai sangue. In my country, in Luanda, there is a municipality called Kakwaku. There is a tree that if you cut, if you just
cut it through, blood comes out. E quando você bate lá e sai sangue, quer dizer, membro da tua família vai morrer. And if you hit there and blood comes out, that means someone in your family will die. Então é só para dizer que eles se adaptam, não porque eles vivem na árvore, não. Eles não vivem na árvore. Eles só controlam a tradição para que mantenha o medo das pessoas. They don't live in the tree. But what they do is they will just manifest according to the belief, traditional belief that people have in that community. Agora, casas abandonadas, eles vão ficar naquela casa seguindo o pensamento tradicional das pessoas que estão ali. Now, for abandoned houses or haunted houses, they will dwell there again to propagate whatever belief that people have concerning that house. Então eles procuram se manifestar mesmo naquela casa para que as pessoas temam e respeitem que aquilo é real. And therefore, they will really seek to inhabit that house so that people may believe and they be afraid that that is real. E é só lembrar que isso só acontece quando está se falar de antiguidade, de que conta sempre história. As pessoas que viviam naquela casa, aconteceu uma maldade ou foram mortos, e os espíritos que estão se manifestando. And take note that these things will only happen, haunted houses, when there was a history of something, right? Somebody who died there and there is a myth that keeps going, spirits are coming, that's when they will manifest. E que faz essas atividades são os anjos que fazem parte do primeiro grupo dos anjos caídos, são chamados espíritos amigos. And the fallen angel responsible for this activity, there are those of the first group, which are the familiar spirits. They are in charge of doing this. Para manter a tradição e ser respeitado e temido pelas seguintes gerações. And that is to maintain the tradition so that the next generation that will come will continue to believe in this tradition. E se você duvidar, eles vão mesmo manifestar-se. And if you doubt, they will really show up. They will really show up. To make you Se believe. você tem dúvida que aquela casa não tem espírito, eles vão mesmo se manifestar para você ver. If you doubt that that house is not haunted and you go there, they will really manifest to show you that they are really there. Okay, this is the last question. For those who are having their questions still there, you can go to Bongko this coming Sabbath afternoon to continue the question and answer. But for now, we're going to have this last question, I hope. The question is, how do you get to love studying the Bible? I think this was your topic the first night. How do you get to love studying the Bible? And the second question is, the last, is how do you grow and continue in love with Jesus? Primeira parte da pergunta é como é que você tem uma paixão e amor para estudar a palavra? How do you get to love studying the Bible? Como é que a pessoa pode ganhar uma paixão, a vontade de estudar a Bíblia? Como é que você cresce, continua a crescer em amor em Jesus? Ok. Gostei dessa pergunta. Minha favorita. I love this question. Beautiful question. I love the question. É impossível amar alguém que nós não conhecemos. It is impossible to love someone whom you do not know. É impossível falar com alguém por muito tempo se nós não conhecermos. It is impossible to have a conversation with someone for a long time whom you do not know. O exemplo é, se nós sentarmos aqui, nunca nos vimos, só estamos no nível hoje, só vamos nos cumprimentar. A básica coisa é só nos cumprimentarmos. Now, if we never met before and we come here in church, the natural thing is you will only see that we will greet one another, but we won't go to a lengthy conversation. Bom exemplo é quando dois jovens solteiros se encontram, se conhecem. When two young men meet, essas duas pessoas, antes dele primeiro vão ver um ao outro e vão
Nem a primeira vez vão se apaixonar. Um vai querer conhecer essa pessoa. So when two young people meet, a woman and a man, and they have interest toward one another, they will start to talk, to get to know one another. Ok. E quando eles vão procurar se conhecer e um mostrar amor e atenção para com o outro, agora os sentimentos de amor vão começar a nascer por causa do convívio. And as they get to know one another, eventually if one has an interest on the other, now he will reveal his sentiments and then love begin to grow from there. Ok. Jesus fala para nós em São João capítulo 17, versos 3. Jesus says in John 17 verse 3, E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Jesus says in John 17 verse 3, and this is life eternal, that they may know thee, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Amizade, o amor a Deus cria-se, a amizade com Deus cria-se com o tempo. Love towards God, friendship to God grows with time. E vai crescendo cada dia que passa. And it will grow as the days go by. A nossa relação, a nossa amizade e até a nossa oração também vai mudando. And our friendship and our character, our being will also change as the days go by. Porque na relação de conhecer a Deus existem três etapas da oração. And whenever we are talking to God, there are three phases in prayer. Ok, que é uma forma de nós falarmos com Deus, porque Deus fala conosco através da Bíblia, do Espírito de profecia e de outras pessoas também. Now, prayer is the tool in which we talk to God, and God will talk to us back through the written word and also through the spirit of prophecy. He can talk to us. Oração é o momento que não conhecemos a Deus, que pode ser reza. A reza é aquele momento que nós conhecemos a Deus e nós nos encontramos com Jesus e não sabemos orar. Vamos repetir as mesmas palavras às vezes. There are three phases in prayer. The first phase is one which is repetition. You don't know well Jesus, and whenever you talk to him in prayer, you just keep repeating the same thing. E chega também a segunda etapa, que é falar com Deus como um amigo, que é chamada definição da oração normal. And eventually you will level up to the second step, which is you talk to him as a friend in prayer. Muitos de nós só paramos por ali nessa etapa. Now, many of us, we only end in the second phase of prayer. E a terceira etapa nós podemos encontrar em Jeremias capítulo 33, versos 3. The second phase of prayer, you can find that in Jeremiah 33, verse 3. E também na experiência de Jacó com Deus, com aquele anjo. And also in the experience of Jacob as he was wrestling with the angel. Se o Senhor não me abençoar, eu não te largarei. If you do not bless me, I will not let you go. E Deus disse: clama a mim, eu te mostrarei coisas que você não conhece. In Jeremiah 33 verse 3, God says, call upon me and I will show you great and mighty things that you know not of. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e clamar, he says in 2 Chronicles 7 verse 14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Muitas vezes nós seguimos a Deus porque simplesmente queremos as suas mãos e não a face dele. Many times we follow God because we just want his helping hand, but we don't want his face. Muitas orações não são atendidas porque são orações guiadas ou motivadas por motivações egoístas. Many prayers are not answered because the motivation behind it is egotistic. É só, Senhor me abençoa, Senhor abençoa, Senhor me dá isso, Senhor me dá isso, Senhor eu quero isso, Senhor eu quero isso. It's always, Lord give me this, Lord bless me with this, Lord I want this, I want this. It's always me. Mas o clamor, naquela etapa do clamor,
Quando a pessoa está a falar com Deus, é uma alegria que pode durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, mas estás a falar com Deus, não estás a repetir nenhuma palavra. When you reach the third phase of prayer, that is where you call upon the Lord, you get this desire to talk to Him, and you can pray for 1 hour, 2 hours, 3 hours, even 4 hours, just talking to Him. Você está a falar com Deus. You are talking to God, having a conversation with E God. quando você tem uma relação pessoal com Ele, você está a andar, a tua mente está conectada em Deus. And when you have a personal relationship with Him, you are walking around, but your mind is always thinking about Him. You are always in a conversation with Him. Vou dar um exemplo que aconteceu o ano antepassado na nossa universidade. I will give you one example that happened last year in my university. Um amigo veio ter comigo, ele é teólogo, pastor, disse: olha, vem, Gabriel, aqueles rapazes estão a pensar que você usa droga. And one of my friend who was a theologian, he came and he was talking to me and he said, Gabriel, come. Some young men out there, they are thinking that you are crazy. E também os teus colegas do quarto. Even your roommates are thinking that you are crazy. Porque em todos os momentos, em todas as situações, você sorri. Because in every situation, you are always smiling. Mesmo situações tão graves que está acontecendo com ele, mas ele está a rir diante dessa situação. Even some worse, terrible thing is happening to you, and you are still smiling. É difícil ser estudante num país estrangeiro. It is very hard being a student in a foreign country. Então, um problema da imigração, um problema de alimentação, um problema. Aí, às vezes, o nosso país é muito fechado, que não se envia dinheiro facilmente. And so, some of the problems that you will encounter is problem with immigration. You may not have food, and the country where I come from, the economic system is very close, and sometimes you can't even get remittance of money, and you have all these problems going on. Mas os teus vizinhos do quarto, eles sabiam que ele ainda não comeu desde manhã, mas ele está a sorrir. And my roommates, they knew very well that I didn't eat since morning, but yet I'm still smiling. Porque eu tenho uma relação pessoal com Deus, eles não sabiam. It is because I have a personal relationship with God, and they just don't know. Nada acontece sem a permissão dele. Se ainda não estou a comer porque ele não quer que eu coma naquele momento. Nothing will ever happen without God's permission. If I wasn't eating at that moment, it's because God hasn't given the permission yet. Estudar a palavra de Deus é conviver com o dono da palavra, não é a palavra. When you study God's word, you are having a communion with the owner of the word. O problema não é a Bíblia, o problema é com o dono da Bíblia. The problem, there is no problem in the word. Often the problem is we think of the owner of the word. Já li a Bíblia toda ela mais de 5 vezes. I have read the Bible from Genesis to Revelation, the whole Bible 5 times. Mas mesmo assim ainda tenho o prazer de sempre ver e encontrar novidade lá. And yet I still go there and I always find new things in there. Quando estou a andar, falo com Deus. When I'm walking around, I talk to God. Quando estou a estudar, falo com Deus. When I'm studying, I talk to God. Quando estou a trabalhar, eu falo com Deus. When I'm doing my walk, I talk to God. Quando estou a atravessar a estrada, eu falo com Deus. When I'm crossing the street, I talk to God. Se tiver a fazer qualquer atividade, a minha mente está conectada com Deus. Whatever activity I'm doing, my mind is always connected to God. Nós estamos aqui, eu estou aqui, mas a minha mente está conectada com Deus também. We are here, I am here, my mind actually right now is connected to God. Aprender a viver, os pés na terra, mas os olhos no céu. I've learned to live, my feet are here on earth, but my eyes is in heaven. Dai o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Submit your ways unto the Lord, trust in Him, and He will guide your path. Procura ter uma relação pessoal com Jesus
E você não terá problema em estudar e nem orar. Seek to have a personal relationship with Jesus, and you won't have a problem studying God's Word. Apocalipse 3, versos 20 diz: Eis que estou à porta e bato. In Revelation chapter 3, verse 20, Jesus says, Behold, I stand at the door and I knock. Se ainda não temos prazer de orar, nem de estudar a palavra de Deus, ainda Ele está a bater à nossa porta. If you don't have the desire to pray or to study God's Word, remember, He's still knocking the door of your heart. Mas isso não foi fácil para chegarmos nessa etapa. But of course, for me to get up to this point, it wasn't easy. Sabe aquele momento que você tem preguiça de ler a palavra de Deus? You know, you remember those moments that you feel lazy to study God's Word? Fale com Deus: Pai, eu tenho preguiça de estudar a tua palavra, mas eu tenho que estudar. Talk to God and say, Father, Heavenly Father, I am lazy to study your Word, but I want to study it. Talk to Him. Aquele momento que você tem preguiça de orar, fale mesmo com Deus: Pai, eu tenho preguiça até de orar. Even those moments when you feel lazy to pray, talk to Him and say, Heavenly Father, I have a problem. I'm even lazy to pray. Falar com Deus é assim. Seja sincero. To talk to God is like this. Be sincere. Open up to Him. Pai, eu tenho que levantar cedo para ir trabalhar, mas o meu corpo está com preguiça. Fale com Deus assim. You tell Him, Heavenly Father, I need to go to work, but my body feels lazy. So open up, really talk to Him. Para os estudantes: Pai, eu estou a ler essa matéria, mas não estou a entender. Por favor, abra minha mente e me ajude a entender. For the students, you are studying and you are finding it so hard. Talk to God and say, Heavenly Father, I'm studying this and I'm struggling to understand. Help me. É assim que falar com Deus. This is what it means to talk to God. Sermos sinceros, não é nos mentirmos a nós mesmos. We need to be sincere to Him, not to lie to ourselves. Fala o que está a acontecer contigo naquele momento com Deus. Tell Him exactly what is happening to you, to Him. Be sincere. Pai, a cabeça está me doer, mas eu tenho que sair. You tell Him, Father, I have a headache, but I want to go out. Talk to Him. Fale com Deus como um amigo. Talk to Him. He is your friend. Talk to God. Crie uma relação pessoal com Deus. Create a personal relationship with God. E você não terá problema com a sua palavra. And you will never have a problem with His Word. Existem pessoas que vivem como Enoque. There are people today that are living like Enoch. Mente e os olhos no céu, mas com os pés na terra. His eyes and mind is in heaven, but his feet is on earth. E eu também aprendi a ensinar a minha mente a retirar os pensamentos negativos. I have also learned to teach my mind to take away the negative thoughts. Quando estás a orar, quando estiveres a orar e aparece um pensamento para te desviar da oração, inclua aquele pensamento que apareceu na oração. When you are praying, if any negative thoughts come in your mind, also talk about the negative thought to God that came in your mind. Include it in your prayer. Estás a andar ou estás a fazer qualquer atividade, pensamento negativo, fale com Deus: olha, apareceu esse pensamento negativo contra fulana de tal, me ajude a tirar isso. And so you are walking around or you are doing something and a negative thought came in, you talk to God and you say, Dear Father, there is a negative thought that I have towards that particular sister, so please help me. Include that in your prayer. É assim, falar com Deus, é assim que é amar a Deus e amar a sua palavra. That's what it means to talk to God, that it means to walk with Him and to love His words. To love His words. Essa é a última pergunta. Aquela foi a última pergunta. Hã? Eu disse foi a última pergunta. Ah, Última ok. oração. Podemos terminar? Yeah, vamos terminar. Ok. Vamos ter-
to our brethren who are still having questions. Actually, there are live questions in our Facebook page, but we could not answer everything. But if you are willing to go to AAI this coming Saturday afternoon, they will have their question and answer portion also there. So to end our meeting this evening, let us close this with a closing song, When We All Get to Heaven, number 633, and we will have our closing prayer later on. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving